Alô, pessoal! Tranquilito no mas? Muitos não sabem, mas diferentes laboratórios podem usar diferentes formas de medir o pH. Às vezes podem usar água e outras vezes cloreto de cálcio. Quando você recebe o laudo de análise de solo, isso pode gerar uma enorme confusão. Quando você recebe um laudo de análise de solo, é fundamental você saber se o pH foi medido em água ou em cloreto de cálcio. Essas medições são feitas para nos indicar a acidez ativa do solo, que nada mais é a acidez apenas da solução do solo. Essas medições nos indicam algumas coisas importantes, como por exemplo, a disponibilidade de micronutrientes, ou mesmo se temos alumínio mais 3, que é um alumínio tóxico, trocável, e outros fatores importantes. Porém, não é utilizado este pH, tanto em água como em cloreto de cálcio, para recomendarmos a calagem. Para isso, vamos tratar em outro vídeo. O pH em cloreto de cálcio tem algumas vantagens sobre o pH em água. Por exemplo, a sua repetibilidade. O valor que é retirado desse pH varia muito menos quando você utiliza o cloreto de cálcio em relação à água para uma mesma amostra. Além disto, o pH em água é mais suscetível a variações devido ao manejo da própria amostra. Porém, temos no Brasil ainda muitos laboratórios que utilizam o pH em água e mesmo muitas tabelas regionais produzidas pelas pesquisas locais que são baseadas no pH em água. Na tabela do slide você pode ver uma classificação agronômica para o pH medido em água para a maior parte das culturas cultivadas no Brasil. Note que o que é considerado bom para nossas condições é o pH, neste caso, medido em água, entre os valores 5,5 e 6. Caso não venha no laudo da análise de solo se o pH foi medido em água ou em cloreto de cálcio, contate o laboratório para se informar sobre como foi feita essa medição. Caso você receba um laudo que esteja com pH medido em cloreto de cálcio, como eu posso transformá-lo para pH em água se você necessitar da medição em água desse solo e seu pH? É muito fácil. Adicione ao pH em cloreto de cálcio 0,6, que você terá aproximadamente o pH em água. Por exemplo, se o meu pH em cloreto de cálcio for 5,4, adiciono 0,6, somo 0,6 e vou atingir o valor de 6. Portanto, o pH em água será 6. Outra forma de você fazer isso, e que foi desenvolvida para solos do cerrado, é aplicar a equação que apresento no slide. Dessas duas formas, você pode ter uma boa ideia da transformação do pH em cloreto de cálcio para água ou o inverso. Até o próximo vídeo.